O Banco das Micro e Pequenas Empresas. Mais de 5 bilhões de reais investidos. Isso é bom para todo mundo. Eu olho para trás, tem hora que nem eu não acredito, entendeu? Que a gente pôde fazer os pavimentos da empresa, novo Parque Fabril agora. Agradeço muito por essa parceria. É parceria para acelerar e desenvolver negócios. Não é qualquer banco. É o Banco do Nordeste, Governo Federal. Tem 10 minutinhos? A hora de evitar a proliferação dos focos do mosquito é agora. Aproveita que tá esperando o bolo assar para eliminar qualquer água parada. Tem 10 minutinhos esperando o mozão escolher o filme? Aproveita para colocar areia nos pratinhos de plantas. Tem 10 minutinhos para esperar o time entrar em campo. Aproveita para dar uma geral no quintal e relembrar os vizinhos. 10 minutos por semana fazem total diferença para eliminar focos do mosquito e prevenir dengue, zika e chikungunya. Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. No coração pulsante de Fortaleza. Algo está sendo costurado. Um encontro onde criatividade, cultura e inovação se entrelaçam em cada ponto. O Alinhavando Moda chega à sua 6ª edição mais ousado, mais plural, mais necessário do que nunca. Aqui, a moda é ferramenta. É discurso. É resistência. Com identidade. É o reflexo de um território criativo que insiste em existir. O Alinhavando conecta. Provoca. Inspira. E você vai ficar de fora desse movimento que transforma. Alinhavando Moda 6. Dias 25 e 26 de junho no Museu da Indústria. Patrocínio. Cindy Roupas. SESI. FIEC. Sebrae. Banco do Nordeste e Governo Federal. Alinhavando Moda 6. Vem costurar o futuro com a gente. Olá, bom dia a todas, todos e todes. É com muita alegria que damos início à 6ª edição do Alinhavando Moda, aqui no Museu da Indústria, em Fortaleza. Um espaço de memória e inovação que recebe, mais uma vez, esse encontro de ideias, afetos e futuros possíveis para a moda. Antes de mais nada, me apresento. Sou Mel Matos, cantora, atriz e mestre de cerimônia desse evento. Sou uma mulher branca, cisgênero, gorda, com cabelos pretos e presos, feito uma trança, olhos castanhos, nariz e boca pequenos. E hoje eu estou usando um look assinado pela estilista Silvânia de Deus, criadora cearense, que traduz com beleza e afeto o poder da artesania e da moda feita com propósito. Nesse momento, gostaria de convidar ao palco Fábio Caracas, o idealizador deste evento, que já faz parte do calendário da economia criativa do nosso estado, para dar as boas-vindas. Vem para cá, Fábio. Bom dia a todos, todas e todes. Eu sou Fábio Caracas, um homem gordo, cisgênero. Estou vestindo hoje todo preto. Estou aqui do lado esquerdo do palco de quem vê. E, mais uma vez, agradeço a presença de todos, né, que estão aqui. Espero que vocês curtam, se inspirem com todo o conteúdo que vai estar hoje e amanhã aqui. Sejam todos bem-vindos. E agora eu convido ao palco o gerente do Museu da Indústria, senhor Luiz Carlos Sabadia. Seja muito bem-vindo para dar uma palavrinha aqui com a gente. Isso é um luxo, né? Bom dia. Queria chamar aqui também a Patrícia, que coordena toda a parte do educativo do museu, para me ajudar aqui. Bem, bom dia a vocês. Eu sou Luiz Carlos Sabadia, sou gestor aqui do Museu da Indústria, sou um homem branco de quase 60 anos, cabelos brancos, e estou vestido uma camiseta escura, quase cinza, preto, e uma calça jeans. Sejam muito bem-vindos, bem-vindos ao Museu da Indústria. O Fábio faz parte e o Alinhavando, né, de uma coisa que não é fácil, né, que é envolver a indústria e as questões relacionadas à economia criativa, né. O museu está nessa linha de frente, né,
Estivemos na linha de frente do Fortaleza Cidade Criativa Design, junto à Unesco, com outras instituições. Tivemos na Semana do Design, que foi realizada aqui, a Ceará Design Week, que vai ter de novo esse ano, né, já adiantando para vocês. E estamos também em outra frente, que é a frente de formação. No ano passado, nós oferecemos um curso de 40 horas sobre economia criativa aqui nesse auditório, um curso livre, gratuito, com certificação, e nós vamos repetir esse ano. Né? Então, essas ações, vou já pedir para a Patrícia falar um pouco mais para vocês sobre o curso e como vocês podem aí participar ou estimular pessoas a participarem. Mas dizer que essa frente não é fácil, todos nós sabemos disso, mas nesse ano ela vai receber um reforço muito interessante, que é a vinda do Mercado das Indústrias Culturais, o MIC-BR, para a cidade de Fortaleza, agora no final do ano, do dia 3 a 7 de dezembro. Nós teremos ações aqui no museu, o museu vai participar disso, né? Enfim, é uma ação nacional, e creio que a gente deve aproveitar bastante esse momento, né, para exatamente nos colocarmos, né, enquanto pessoas que entendem que essa aproximação entre indústria e economia criativa, ela é, acima de tudo, algo que pode gerar faturamento, que pode gerar riqueza, que pode gerar desenvolvimento, de uma forma muito mais interessante, né, do que hoje é feito, por exemplo. Né? Bem, é isso. Vou pedir para a Patrícia dar esse bom dia para vocês e explicar mais sobre o curso, para que vocês possam também divulgar isso. Né? Nós estamos tendo alguns problemas em Fortaleza, e talvez aqui tenha isso. As pessoas se inscrevem e não vão. Né? E, às vezes, isso é muito ruim para quem está promovendo, porque fazer um curso de economia gratuita de 40 horas não é uma coisa nem barata, nem fácil. Né? Mas eu peço que vocês realmente divulguem isso para pessoas que queiram efetivamente ter essas informações. Os professores são de uma excelência muito importante, né? Foram e serão. Enfim, quem abriu o nosso curso no ano passado foi a professora Cláudia Leitão, que agora, dia 30, se tornará a secretária nacional de Economia Criativa do MINC. Então, são essas pessoas, né, coordenadas por ela que estarão aqui. Vamos lá, Patrícia. Obrigado a vocês, sejam muito bem-vindos. Bom dia, eu sou Patrícia Xavier, estou como coordenadora pedagógica aqui do museu, sou uma mulher branca, estou vestindo um vestido mostarda, tenho cabelos pretos na altura do ombro, um pouquinho depois do ombro, ondulados. Como o Luiz mencionou, a gente vai ter uma nova edição do curso de Economia Criativa. Esse ano a gente trouxe uma novidade, porque é um curso de 40 horas, é um curso um pouco mais longo. As aulas serão aos sábados pela manhã, e esse ano as pessoas podem se inscrever por módulos. Então, a gente tem 4 módulos do curso, eles têm temas próximos que conversam, mas que podem ser feitos separadamente. Então, o primeiro módulo vai muito na ideia do conceito de economia criativa, de estudar isso de uma maneira mais ampla, e depois os assuntos vão afunilando. Então, o curso inicia agora no dia 5 de julho. As inscrições para o primeiro módulo estão abertas, né? Então, vocês podem já no nosso site, no nosso Instagram, né? Porque ninguém quase mais acessa site. Então, no Instagram tem o link lá para inscrição, e vocês podem ficar à vontade se interessarem pelo curso. E a gente faz a abertura do curso agora no dia 5. Então, espero que vocês possam participar. É um curso que vale muito a pena. Acho que o Fábio estava, acho que a Cândida estava também na primeira edição. Então, a gente espera todos vocês. Que vocês tenham um bom evento. Obrigado, Fábio. Obrigado, Cândida. Agradecemos a presença dos senhores que se fizeram presentes aqui. E agradecemos profundamente aos patrocinadores e apoiadores que tornam esse projeto possível. Banco do Nordeste e Governo Federal, Sind Roupas, Sind Têxtil, Sebrae, Museu da Indústria, SESI, FIEC, Voltu RFID e Rádio Beach Park.
nossa parceria de mídia social. Nosso muito obrigada. O Alinhavando Moda é mais que um evento. É um espaço vivo de troca, reflexão e formação sobre moda autoral, cultura têxtil e economia criativa no Ceará. Este ano, trazemos uma programação intensa e necessária para pensar inovação, tecnologia, comportamento e sustentabilidade, com um olhar crítico e sensível. Agora, vamos à programação deste dia. Nosso primeiro talk do dia é com Marleudo Costa, que vai trazer uma análise sobre o cenário da lingerie no Ceará e no Brasil. Um segmento forte, resiliente e estratégico dentro da nossa indústria. Logo depois, Edmilson Carneiro apresenta como o RFID conecta sua marca ao coração do cliente. Uma conversa poderosa sobre como a tecnologia aproxima marcas de consumidores de forma sensível, eficiente e inovadora. Às 13h30, teremos um bate-papo inspirador com Márcia Traversoni, jornalista e empreendedora que compartilha sua trajetória e visão sobre imagem, influência e moda com propósito. E para fecharmos nosso primeiro dia de Alinhavando Moda, Renner Oliveira com um talk sobre comunicação de moda, trazendo reflexões de narrativa e posicionamento. Bem, para darmos início à nossa jornada, convido Marleudo Costa, que nos apresenta o panorama da lingerie no cenário cearense e brasileiro. Marleudo Costa é formado em moda e pós-graduado em cultura de moda e mercado. Atua desde 2007 nos campos de criação, pesquisa, inovação e comportamento de consumo na moda íntima, sleepwear e shapewear. Seja muito bem-vindo, Marleudo. Fique à vontade. Obrigado. Bom dia. Já fui apresentado, me chamo Marleudo, sou um homem branco de 39 anos, tenho cabelos castanhos, estou vestindo um look todo de preto, com tênis branco. O cabelo está meio lá, meio cá, né? De grisalho para castanho. E é uma felicidade muito grande de compartilhar um pouco de toda a trajetória de um segmento tão bonito e, como a Mel usou uma palavra que eu acho que se encaixa muito bem dentro da nossa realidade, que é resiliente. É um segmento onde, dentro do pensamento acadêmico e dentro do ambiente de estudo acadêmico, pouco se vê, mas que é uma potência dentro do nosso estado e dentro do nosso país. Nós somos um dos maiores produtores de moda íntima desse país e pouco se fala dentro da teoria sobre. Que bom que isso está mudando com o passar do tempo, porque eu acho que é necessário da gente criar, sim, um pouco de estudo teórico sobre esse segmento, porque as inovações, elas são... Eu aposto e eu sou um defensor e um entusiasta do segmento, porque se confunde com a minha vida. Eu costumo dizer que eu praticamente nasci agarrado com sutiã. E os sutiãs me abraçaram, porque eu meio que caí de paraquedas nesse segmento, né? E se a gente parar para pensar, os sutiãs, eles abraçam as pessoas todos os dias. Quando a gente acorda e quando a gente, antes de qualquer coisa, para a gente planejar o nosso dia, antes da gente escolher qual é o look que eu estou vestindo aqui, que vai me apresentar como pessoa e que vai me comunicar como indivíduo para todas as pessoas com quem eu atravessar no dia, antes de eu vestir a minha camisa, antes de vestir a minha calça, eu escolhi o que está por baixo dela. Então, é a primeira coisa que eu escolho e, muitas das vezes, a gente não pensa sobre.
existe aquela cultura de que qualquer coisa aqui serve, não sei o quê. Mas a gente vai entendendo que o sutiã e a peça íntima, ele comunica muito mais e, às vezes, comunica tanto quanto do que a roupa que você está vestindo. E esse segmento ele precisa acompanhar, a gente precisa entender que essas comunicações elas são necessárias. Né? Para passar é na setinha. Pronto. Aqui eu trouxe um pouco sobre a minha apresentação, que ela já fez, né? Mas como que eu caí dentro do segmento? Eu realmente caí dentro desse segmento. Quando a gente entra na universidade, existe aquela coisa de o que eu vou fazer, né? E a gente sempre fica naquela, eu vou criar roupa para mulher, vou criar roupa feminina. E aí você vai entendendo, eu fui entendendo, dentro da minha vivência acadêmica, que existiam inúmeras outras possibilidades de atuação. E aí, eu entrei na universidade num período onde a indústria estava crescendo de uma forma muito acelerada e a absorção dos profissionais que nem eram profissionais na época, porque a gente entrava no primeiro semestre de faculdade sem saber nem regular uma máquina direito, já era absorvido por uma empresa para assinar a identidade criativa de uma indústria que estava precisando, estava absorvendo cada vez mais. E aí a gente ia para dentro desse espectro da indústria, e aí a gente aprendia muito lá também. E eu acho que houve muito dessa troca. E eu acho até muito interessante o nome do evento, porque o alinhavar é aquela coisa de você costura, mas existe a possibilidade de, não gostei, ou então não está tão certo, eu vou desmanchar para poder refazer. E eu acho que foi esse o processo que a gente viveu. Eu vivi desses 20 anos de mercado. Tenho quase 20 anos, se juntar com as outras experiências. Mas eu costumo não contar tanto com as outras, porque eu realmente acho que as minhas experiências antes de conviver com a lingerie foram só para entender que eu não queria fazer outra coisa a não ser fazer sutiã na minha vida. Então, trabalhei algum tempo em outros segmentos, mas faltava alguma coisa. Faltava a paixão de entender da delicadeza do processo do manual, sabe? Porque eu acho que é uma artesania. É pegar uma renda que você precisa praticamente cortar manualmente, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa, daqui a pouco, estar aprimorando sobre. E eu acho que já existe esse olhar também da indústria, da inteligência mesmo, do fazer, né? do pensar como que se pode aprimorar, a pegar esse material tão delicado e sistematizar um pouco mais para tornar isso mais rápido, que a gente ainda sente essa dificuldade, né, de pegar uma renda, cortar e usar um matame perfeito para casar direitinho, enfim. Mas naquela época era muito mais complicado. Hoje em dia já melhorou bastante. Então, a gente foi aprendendo mesmo nesse processo todo, errando, acertando, e dessa forma a gente vai lapidando e vai fazendo esse alinhavo. O que deu certo, a gente foi deixando, mantendo e aprimorando. E o que não foi dando certo, a gente foi realmente deixando como histórico. Né? Participei de 2 edições, como foi que eu realmente entrei nesse mercado, nesse mundo, nesse universo. Né? Eu participei de 2 edições de um concurso que existia lá no Maraponga Marte Moda, voltado só para esse segmento. Eu acho que já era um posicionamento muito visionário deles mesmo, de entender que esse segmento ele tinha todo o potencial que tem, e eles investiam mesmo nesse, né, faziam o evento só para esse segmento, de 3 dias de desfiles só de marcas que ainda eram muito pequenas, então era aquela coisa tudo muito parecidinho, tudo muito padronizadinho, sempre tinha só as cores branco, preto, vermelho, o bege. Então, às vezes, a pessoa arriscava só uma cor. Na verdade, o vermelho era o mais ousado, né? Que hoje em dia o vermelho é o nosso básico. Então, existia esses eventos, e dentro desses eventos, eles tiveram a brilhante ideia de fazer concursos para estudantes das universidades, dos cursos.
E aí você mandava o projetinho e tal, fazia aquele projeto. Eu, no primeiro semestre de faculdade, eu disse, vou fazer, vou mandar, tal. Não sabia, né? Enfim, fazia o croquisinho, mandava uma coisa bem empírica mesmo ali, só para... E eu mandei na inocência. Eu disse, vou mandar, fazia com a temática. E aí, quando saiu os selecionados para desfilar, o meu nome estava lá. E bateu um leve desespero, porque eu não sabia nem como é que fazia um sutiã. Meu Deus, e agora? E aí foi onde eu descobri que existia muita coisa que já era feita, que já funcionava aqui dentro, tão perto da gente, e só que não era falado. A gente não tinha acesso a essas empresas, a gente não tinha acesso a essa economia criativa. Criativa, não ouso dizer que é criativa, porque, na época, realmente, eles faziam o que dava certo, eles não arriscavam. Então, mas era uma coisa muito pulsante, tinha aquele volume de peças muito grandes, tinha aquele ritmo acelerado já, só que era aquela coisa realmente ali, o arroz com feijão, né? Entrei na fábrica para fazer as peças, para desfilar. Não ganhei o concurso, não cheguei nem perto de ganhar, mas eu costumo dizer que eu ganhei o referencial de vida. Eu acho que, talvez, se eu tivesse ficado nos primeiros lugares, eu não teria tido a visão que eu tive, porque eu realmente me apaixonei pelo que eu vi, sabe? Entrei, eu disse, nossa, é isso aqui que acontece. Fui começando a ver processos que eu jamais imaginava que existiam, que era colocar arco de sutiã, que era como colocar um viés para colocar arco. Então, aquilo ali, meus olhos realmente brilharam e eu disse, aqui eu acho que é o meu lugar. E houve uma identificação tão grande com a empresa que fez as peças, que gentilmente cedeu lá a pilotagem para poder fazer as minhas peças para o desfile. Eles me convidaram para passar um tempo estagiando lá, estagiei 6 meses, mas a realidade acadêmica ela é muito complicada, porque você tem que se transformar em 3, 4 para conseguir abarcar, né, a sua realidade de estudante. E aí eu acabei não conseguindo permanecer nessa empresa, né? Mas voltei só para estudar mesmo, só, entre aspas. E veio o ano seguinte, 2006, onde eu participei novamente do concurso. E aí veio, mais uma vez, a proposta, né, de, vamos trabalhar com a gente e tal. Eu disse, agora eu vou, fiquei, e nisso já vão 18 anos na mesma empresa. E aí é muito interessante, porque nesse meio tempo, a gente atravessou por muitas coisas e muitas transformações no mundo, de uma maneira geral. Quando a gente entrou lá, não existia Instagram, não existia essa comunicação desenfreada que existe hoje. O impresso era o nosso grande, né, nosso grande veículo de venda, onde você tinha aquela disputa de que eu tenho o meu melhor catálogo. Então, a gente acompanhou tudo isso. Acompanhou né, esse desuso do impresso. Veio a questão da blogueira, aí veio a questão da queda da blogueira. E aí eu acho que eu realmente quis me ater hoje nessa nossa conversa sobre como a gente conseguiu atravessar tudo isso. Porque não é difícil eu acho que o difícil não é você passar a mensagem, é como você vai alinhavando essa mensagem para que ela vá se transformando e ela vá continuando coerente ao longo do tempo. Porque existe a identidade criativa de uma empresa, existe, sim, os códigos que você quer passar enquanto marca, e eu acho que eles precisam ser consistentes. Quando a gente... eu acho que a nossa mensagem das primeiras coleções para as últimas, elas são muito claras e elas são consistentes. Mas elas atravessaram, elas conseguiram se atualizar. E eu acho que é esse o grande mote do nosso mercado. Como que a gente consegue entender essas transformações de pessoas, não de mercado, porque hoje em dia se fala de indivíduos. Então, eu trouxe aqui um pouco do que a gente fazia antes. Esse aqui foi o concurso último que eu fiz. E aí nessa época aqui, o bojo era assim,
a maior invenção da vida, né? As mulheres não saíam de casa sem aquele peito redondinho, assim, bem, né? Parecendo uma maçãzinha. E era realmente assim o que a gente, né? O que a gente realmente precisava para a época, porque foi um avanço muito grande. E aí onde entrou a grande dificuldade da gente, porque era um processo muito diferente. A gente estava acostumado a fazer aquele sutiãzinho básico de lycra, fazia 5.000 peças da mesma referência, da mesma modelagem, só com aquela costurinha, passava às vezes só um viés para poder não ficar com a costura em contato com o corpo, e essa sempre foi uma preocupação que a gente teve, porque existe a costura, mas ela realmente ela precisa não estar incomodando. E uma coisa que sempre foi uma premissa da minha parte e que eu acho que eu ganho o meu dia, eu ganho a minha vida como profissional, é quando alguém me fala que vestiu uma peça minha e que ela esqueceu que vestiu. Eu acho que isso, para mim, é o grande... É realmente assim, a grande realização, porque... enquanto muita gente diz assim, eu vesti, não sei o que, estou lembrando o tempo inteiro que estou vestindo isso. Mas o sutiã, ele precisa, a cueca, enfim, o que você está vestindo por baixo, ele precisa comunicar, ele precisa ter os atributos os não palpáveis, mas ele precisa ser, antes de tudo, confortável. Hoje em dia, não é mais o diferencial, é a obrigação de você vestir uma coisa e você simplesmente se sentir que não está vestindo e ela está te dando o que você precisa para passar o seu dia, para passar o tempo que você vai usar com ela, né? O bojo, ele veio para revolucionar, mas era aquela coisa muito engessada, muito amarrada, né? E ainda é. A gente está tentando... Está nesse processo de... O bojo está se desbojando, mas ele tá, todos os segmentos eles estão tendo esse processo de se reinventar, para entender o que o meu consumidor ele precisa e o que ele está pedindo, né? Mas nessa época aqui era o que rolava, né? Essa aqui foi um outro concurso que eu participei, que foi de roupas. Ali já foi da minha primeira coleção profissional, do Moda Íntima Ceará. E essa época aí foi realmente aquela época onde a indústria ela ia a 200 por hora. Esses dois eventos de 2008 e 2009 foram eventos gigantescos, assim, a nível de Dragão Fashion mesmo, mas era um evento só de roupas íntimas. Então, assim, quem viveu esse período via como o segmento ele era muito pulsante, ele sempre foi muito pulsante aqui. E a qualidade das produções de desfiles, de comunicar o produto, de vender o produto, era assim, incrível. Era realmente assim, surreal, porque existia essa preocupação não só de fazer algo bonito, fazer algo que chamasse a atenção, mas que também chegasse a quem a gente queria, né, que chegasse de uma forma que elas realmente enchessem os olhos. Então, foi nessa época que existiu muito de se fomentar um tema para as coleções, sabe? Que a gente fundamentasse, que a gente criasse uma comunicação clara, que a gente trouxesse a questão de famílias dentro das coleções. E aí a gente viu que isso também ajudava até dentro da produção, da fábrica mesmo. Porque eu segmentando a minha coleção de 30 looks em famílias, eu conseguia entender quais eram os materiais que eu ia precisar, quais os insumos que saíam mais, quais os insumos que eu ia precisar menos. Então, tudo isso foi uma coisa aprendida no dia a dia. Realmente, não existia tanto essa preocupação do estudar a produção fabril dentro desse segmento. Então, a gente foi aprendendo mesmo no processo, né? A gente entendeu, a renda ela sai mais em tais cores, a renda ela sai menos no segmento tal, né? Então, esses dois eventos aqui foram realmente muito significativos dentro do nosso segmento, né? Aqui são algumas coleções que eu fiz também, né, nessa empresa.
trouxe um apanhado de alguns shootings que a gente fez. A gente sempre teve a preocupação de trazer linguagens bem diferentes, no sentido de trazer histórias mesmo. Cada coleção a gente tentava contar uma história diferente da que a gente já havia trazido, e sempre trazendo algo novo, né? Colocando o produto que a gente estava querendo fazer com que chegasse ao nosso consumidor, mas criando essa historinha dentro. Então, eu acho que o meu segmento, eu costumo dizer que realmente eu consigo ter essa versatilidade e essa comunicação muito mais bonita. Porque eu consigo pegar, por exemplo, um body desse e criar uma historinha lá em cima. Então, existia sempre essa preocupação, a gente sempre teve essa preocupação de fazer com que essa comunicação ela fosse bem efetiva. Essa de 2015 a gente fez dentro de um supermercado. E eu achei muito legal essa comunicação quando a gente recebeu essa proposta de fazer o shooting dentro de um supermercado. As pessoas tiveram um pouco de receio de aceitar o que a pessoa vai imaginar, não sei o quê. E eu acho que esse mix de possibilidades das mensagens que recebe também é muito legal. Porque é como a gente falou, nesse shooting aqui, a gente fez umas peças de plástico, como se fossem umas saias, onde ela vestia os sutiãs, vestia as peças para fotografar e colocava essas peças de plástico transparente por cima. Então, a ideia era para você realmente entender que, no seu dia a dia, a peça está lhe acompanhando ali, até nos momentos mais corriqueiros. O que você quer transmitir até numa ida ao supermercado, no comprar o seu pão, né? Eu vou ali bem pronta para comprar o meu pão no dia a dia. Então, a gente sempre teve esse cuidado nas mensagens que eram passadas. Aqui mais algumas. Alguns editoriais e algumas participações na TV. E é importante a gente entender um pouco sobre como que surgiu essa ideia do vestir o íntimo. E tudo foi muita gente, existe uma coisa muito controversa existe uma série de possibilidades e de teorias sobre como que se surgiu a história da roupa íntima, né? As mais aceitadas, e a que eu realmente abraço, é a ideia das mulheres gregas, onde elas tinham esse costume de praticar esportes e as suas atividades de uma forma geral, e elas usavam tangas semelhantes a calcinhas e elas amarravam faixas para sustentar os seus seios, semelhantes a sutiãs, aqueles sutiãs de faixa, né? Existem também registros do Egito, onde as mulheres, devido à temperatura ser muito alta, elas usavam aquelas túnicas muito parecidas com camisolas. Então, toda a antiguidade é permeada por uma pincelada dentro do íntimo, dentro da sua particularidade, né? Existiam as estátuas das deusas, que elas usavam corsês. Então, já tem a questão do modelar o corpo, de transformar o corpo conforme o que você quer transmitir, de valorizar os atributos que você quer que seja valorizado. E aí, no século XIX, é onde a gente realmente começa a entender a peça íntima como a gente conhece um pouco mais próximo do nosso estético atual. Tinha-se aquelas vestimentas muito grandes, onde tudo ficava muito escondido. E aí, a partir do final do século XIX, as coisas começaram a ficar um pouco mais explícitas. E aí elas usavam aqueles calçõezinhos que pareciam cirolas, bem cheias de frufruzinho, com o corselet que ainda era muito forte, e é onde a gente já começa a ver alguma coisa parecida com o que a gente vê hoje, né? Os calçõezinhos, muito cheios de renda, como sempre, que são silhuetas que a gente já conhece muito, e elas vestiam
isso aqui por baixo, para poder deixar a parte de baixo mais à vontade, mas o corselet ainda era muito presente. E aí faziam aquela silhueta que a gente vê tanto nas aulas de história da indumentária, né? E aí, nos anos 50, 1950, a gente tem a invenção que realmente revolucionou o nosso segmento, que foi a invenção do fio lycra. O que era feito até então com tecido plano, que era com cetim, com organza, eram feitos com tecidos muito delicados, mas que não tinham aquela adaptabilidade para o nosso corpo. Então, o fio lycra ele veio realmente para revolucionar tudo que a gente viesse a fazer até os dias de hoje. E a lycra também ela precisou se reinventar e atravessar todo esse processo de mudanças. Se a gente tivesse ficado só com o que eles tivessem inventado lá nos anos 50, a gente ainda estava só com aquela lycra de 320 de gramatura. Então, a gente foi entendendo que eles foram entendendo que a gente precisava de fios cada vez mais inteligentes, cada vez mais adaptáveis. E hoje a gente tem tecidos que você veste e ele adere ao corpo como se fosse a sua pele. Então, você realmente não sente. Tecidos que se adaptam ao clima, tecidos que se adaptam à temperatura do seu corpo, enfim. E os tecidos também que ajudam na questão da circulação. Hoje eles têm inúmeros atributos. E não só a lycra. A gente fala da lycra porque realmente foi a pioneira. Mas a gente tem inúmeras outras indústrias que aí fazem uma tecnologia tão sensacional quanto, né? Com essa invenção, a gente conseguiu criar formas muito mais diferenciadas e muito mais próximas da realidade do nosso corpo, que conseguisse modelar o corpo, né? Veio a questão das cintas ligas, das combinações, onde existia essa questão de acinturar muito, deixar essa parte das ancas muito evidentes, e existia a liguinha. Nessa época aqui já tinha-se as meias também, e as calcinhas elas foram ficando cada vez menores. E aí a gente já vê o sutiã de uma forma muito parecida com o que a gente, da estrutura que a gente vê hoje. Lógico que com as suas particularidades dentro da época. Não existia a tecnologia do bojo, não existia inúmeras outros processos que ainda eram feitos com o maquinário que eles tinham disponível, mas que realmente a gente já vê muito próximo do que a gente consegue vislumbrar nos dias de hoje. E aí agora a gente vai fazer um apanhado geral sobre onde esse segmento meio que se desenvolveu dentro do nosso país, né? A gente sabe que dentro da nossa geografia existem regiões mais propícias para desenvolver a cultura da confecção, do fazer a roupa. E dentro dessa segmentação, existe também a segmentação do fazer a roupa íntima. A gente tem inúmeros polos, eu só separei alguns para destacar. Por exemplo, a gente tem o de Santa Cruz do Cabibaribe e Toritama, que é muito forte no segmento de plano e jeans, né? A gente tem o Brás de São Paulo, que é onde realmente eu acho que a moda popular gira dentro do nosso país. E não tem como a gente não falar de indústria sem falar desse mecanismo, que é muito interessante e pulsa também, né? A gente tem os polos do Sul, e a gente tem, dentro do nosso segmento, os polos de Nova Friburgo, Juruáia, tem o polo de Goiânia também, e tem o polo daqui do Ceará, que eu costumo dizer que não é só Fortaleza e não é só Frecheirinha. A gente tem Cascavel também, que está muito pulsante. A gente tem a região do Crato, do Cariri também, que tem a sua identidade de produção. E cada uma tem a sua particularidade. Se a gente for esmiuçar a fundo, cada uma tem a sua peculiaridade. Eu costumo dizer que eu sou muito bairrista nesse aspecto. O nosso polo cearense, eu acho o polo com mais
potência no sentido de inovação e de preocupação com o novo, com oferecer o que eu estou precisando, quem me consome está precisando, na verdade, o que nem precisa, mas o que ele acha que ele vai precisar. Então, eu costumo dizer que daqui sai o que há de mais novo dentro do nosso segmento. Embora costuma-se dizer que nós não somos o maior, né? Mas eu sou bem barrista, eu costumo dizer que nós somos os melhores, sim. E aí, dentro desse nosso segmento do Ceará, a gente tem as particularidades também das cidades. Fortaleza, ela é realmente muito grande nesse aspecto, mas Frecheirinha acho que é uma potência, né? A gente tem grandes indústrias vindas de lá, e foi um fenômeno, assim, aquela região ali norte é uma grande produtora e tem, sim, hoje uma qualidade absurda dentro desse mercado, né? Goiânia também se destaca muito, e eu acho muito interessante o estético da lingerie de Goiânia. A gente consegue identificar muito, assim, para quem está no dia a dia, é um mercado que gosta de colocar muita informação dentro do produto. A gente já conhece, isso aqui é de Goiânia. A gente consegue ver bem, sabe? E aí eu trouxe, para exemplificar o início da nossa vocação de criação lingerie, Nova Friburgo. Porque desde quando eu me entendo por gente que Nova Friburgo realmente já passou por seus baixos, mas não se descaracteriza como um grande produtor de moda íntima desse país. E assim, aqui a gente tem grandes exemplos de marcas que fizeram história. Mas eu trouxe Nova Friburgo porque lá a gente tem grandes exemplos de empresas que conseguiram atravessar todos esses altos e todos esses baixos. E se mantém se inovando, né? Renovando esse processo, tanto do fazer quanto do comunicar, né? E lá não foi muito diferente daqui. A produção lá começou muito nesse aspecto da mãe que tinha a necessidade de trazer a renda para casa e tal, necessidade de cuidar dos seus filhos e, ao mesmo tempo, ganhar dinheiro. Então, começou. Uma grande parte, acho que 95% ou mais das empresas que a gente conhece hoje começou dessa forma. Da mãe tendo a necessidade de trazer a renda para casa, mas ela não podia deixar de cuidar dos meninos. Aí começava dentro de casa, via que o negócio ia dando certo, e aí vinha trazendo outra mãe, vinha trazendo outra, e aí começou a fábrica dentro de casa, e nisso virou a empresa que tem muitas empresas assim hoje, né? Trouxe o exemplo da Triumph justamente por conta disso, porque quem nunca ouviu falar na Triumph, né? É uma empresa muito conhecida e que perpassa todas essas gerações. É uma das primeiras empresas de lá e tem realmente uma grande fatia dentro desse mercado. Trouxe uma das primeiras campanhas que eles fizeram, e eles sempre foram muito visionários nesse aspecto, porque colocar na década de 50 e 60 uma mulher com a linguagem que era aceitada na época, de sutiã e tal, dentro de uma publicidade assim, era muito impensado. Então, eles realmente sempre foram muito visionários nessa arte de comunicar o que eles queriam comunicar. E eu acho muito, muito interessante, porque essa é uma imagem tirada do Instagram deles, e o quanto a gente consegue entender as mudanças que a gente vivencia, né, dentro do comunicar o produto, comunicar o signo dentro do lingerie, mas que existe essa identidade. Eles conseguiram levar essa cultura ao longo do tempo. E aí surge o questionamento, né? Afinal, o que faz uma marca se sustentar por tanto tempo no mercado, com tantas mudanças ao longo dos anos? E, como eu falei no começo, não é mais diferencial nenhum você chegar e dizer que um lingerie veste bem, que um lingerie é confortável.
ele precisa, acima de tudo, existir a identificação. Muito se fala sobre, teve uma época que, na tentativa de diferenciação, de dizer que a gente tinha, além de uma lingerie que veste bem, a gente atende diversos públicos, que a gente atende diversos corpos, que a gente abraça todos os biotipos, e veio toda aquela romantização de a gente abraça todo mundo, e aí se falou da diversidade de corpos e tal, que era o novo ouro das franquias, das empresas. E aí todo mundo dizia, a gente faz aqui o tamanho P, o tamanho GG, o tamanho XG, não sei o quê. Mas a gente entende que, hoje em dia, isso não é mais o suficiente. Além de você abraçar os corpos, que são, sim, plurais, que são, sim, indivíduos únicos, a gente precisa abraçar o que eles pensam, o que eles carregam, a identidade de cada um. Eu sou um homem branco, mas dentro desse espectro, eu tenho a minha personalidade. Eu sou o marombeiro, aí tal hora eu estou na skin do católico, do coroinha, tal hora eu já vou para mexer com os meus sutiãs. Então, como é que uma marca com quem eu me identifico vai me abraçar só num desses lados? Isso aí isso sempre fica muito vago, fica muito, eu vou usar aqui, vou ter minha roupinha só de para tal canto, não sei o quê. Então, hoje em dia, o grande desafio, não só como lingerie, mas eu acho que como moda no geral, é a gente entender que a pluralidade ela não está na sala, ela está aqui dentro. Eu sou um indivíduo plural, eu sou um amontoado de informações que eu recebo e que eu escolho o que vai ficar aqui para me formar enquanto indivíduo. Então, eu acho que esse é o grande desafio, né? A gente tinha, até certo tempo, aquela glamorização dos desfiles de lingerie, que eram as mulheres maravilhosas, com as asas enormes, tal, desfilando, que é muito bonito, que realmente funcionou por muito tempo. Mas aí vem uma proposta de quebrar e desmontar tudo isso dentro do mesmo espectro da glamorização, né? A Savage, que é a marca da Rihanna, ela fez isso muito bem e fez de uma forma muito natural. Assim, ela não veio prometendo nada, entregou muita coisa. Quando ela pega um desfile de show, ela pega uma campanha publicitária e ela coloca um monte de gente que visualmente, que talvez intelectualmente não tenha nada a ver uma pessoa com a outra, mas elas têm algo em comum, elas vestem algo por baixo da roupa delas. E eu acho que o mais interessante dessa proposta da Savage, por exemplo, é entender que eu não estou me limitando só enquanto homem, vestir a cueca, né? As pessoas precisam também entender, enquanto setor produtivo, de que a gente não pode mais ficar amarrado de que calcinha é só para mulher, de que cueca é só para homem. Quantas vezes já chegou a mulher comprando lá a cueca e dizer assim, mulher, existe também um despreparo muito grande com relação a isso, já a pessoa diz assim, qual é o tamanho que seu marido veste, não sei o que, a mulher, não, é para mim mesmo, porque eu me sinto muito mais confortável com a cueca. Então, existe sim essa transversalidade de entender que eu posso vestir o que eu quiser, o que o meu corpo se sente bem de vestir. Então, entender esse comportamento vai muito mais além do que só abraçar o corpo físico. Abraçar quem você é enquanto indivíduo, enquanto construir das suas memórias. Eu achei muito interessante, eu peguei essa imagem, porque eu achei muito legal. A gente tem uma drag, a gente tem o padrão, a gente tem enfim, todos os tipos de corpos, e todos são muito bonitos e todos carregam a sua história. Então, a gente tem que abraçá-los conforme o que cada um carrega. E aí também surge outro desafio muito grande, porque, ao mesmo tempo em que a gente tenta abraçar corpos cada vez mais individualizados,
são pessoas cada vez mais, como é que eu posso dizer, mais offline mesmo, e mais desprendidas dessa questão do uso da peça íntima. Recentemente saiu uma pesquisa de que as novas gerações elas estão cada vez mais avessas ao uso do sutiã. E aí, enquanto vivendo de vender sutiã, eu fico muito preocupado, porque é meu ganha-pão. E aí é onde surge o desafio. Como é que eu vou fazer para fazer com que uma geração que vem aí, que vai ser a propulsora da economia, entenda que ela precisa consumir o produto que eu faço para ela, que eu já tenho toda a preocupação de fazer algo mega confortável. A gente já percebeu que de umas três coleções para cá, o volume de compra de insumos que garantem a estrutura, ele caiu significativamente. Então, assim, se procura muito mais uma peça extremamente leve, que vista, que garanta aquilo ali, mas ela quer que não tenha nada ali apertando, nada muito duro. E quem investe, eu tenho certeza de que vai realmente me confirmar isso. Então, a gente já tem essa obrigação de adaptar o meu processo para isso. Mas, além disso, eu ainda tenho que dizer assim, vem para cá, pelo amor de Deus, não me abandone, sabe? E aí veio essa pesquisa de que 42% dos jovens, da galera que vem aí, né, elas realmente, as pessoas dizem que não é necessário. Tem gente que acha totalmente desnecessário porque abraçou a ideia de que o meu corpo precisa ser do jeito que ele não precisa de segurar nada, vou respeitá-lo aqui como ele é. E aí eu preciso realmente chegar a essa pessoa, né, esse indivíduo, de alguma outra forma. Se não é pelo conforto, se não é pelo abraçar o sensorial, eu preciso me comunicar de alguma outra forma, né? E aí é onde eu vou individualizar. Cada vez mais eu preciso encontrar um mecanismo de entender, eu só consigo realmente amar o que eu conheço. Então, quando eu estou me interessando por alguma coisa ou por alguma pessoa, eu quero conhecer cada vez mais, eu quero me aprofundar no universo dela, eu quero chegar para conhecê-la. E como é que eu vou conhecê-la? Eu vou me comunicando com ela, né? Eu vou lançando informações para pescá-la. Enquanto marca, eu preciso fazer isso, para chegar e dizer, vem cá, bora conversar, bora ser friends, né? E as pessoas, elas não consomem só estilos, né? A calça preta, ela sempre vai ser a calça preta, mas se eu colocar alguma outra coisa aqui, ela vai virar, vai me dar outra informação totalmente diferente, né? Então, o produto por si só, ele já não atrai mais. Embora ele tenha, sim, o seu valor, né? O estético, ele atrai alguma coisa, mas ele realmente é bonito, só bonito, né? E aí gera essa identificação com o que se oferta, né? E a gente conversa muito mais do que vende. Uma coisa muito interessante e que todo mundo já percebe é que quando a gente gera um conteúdo de revista, por exemplo, para um público que é muito mais offline, quando você pega o seu celular aqui, você não quer ficar vendo só produto. Eu quero ver só o sutiã, não sei o quê. Eu estou me sentindo no catálogo da Hermes, né? Como se o catálogo da Hermes tivesse só passado aqui para o meu celular. Não me interessa, porque gera a identificação de que a pessoa só quer, a sensação de que a pessoa só quer mesmo me vender algo. Não quer conversar comigo, não quer saber quem eu sou, não quer saber o que é importante para mim. Então, quando eu entendo isso, eu vou gerar muito mais uma conversa com quem eu estou querendo trazer para perto de mim do que uma oferta de produto. Entender, contextualizar aquele produto, contextualizar aquelas informações, humanizar o meu parque fabril. No meu caso, eu percebo um fenômeno muito interessante, que as pessoas elas têm muita curiosidade de saber como é que funciona lá dentro,
quando a gente, às vezes, solta um conteúdo de endomarketing, né, eu vou mostrar aqui a minha costureira fazendo um determinado processo, gera muita identificação, às vezes a gente se surpreende, porque é até uma falha nossa de não saber que a pessoa que se interessa pela minha marca quer saber tanto sobre quem está lá dentro ou como é feito determinado processo. A gente tem uma máquina que, com esse desprendimento do bojo, a gente precisa, sim, continuar respeitando o volume do seio, né, sem ter o bojo ali para poder garantir aquela coisa mais estruturada. E aí existe a máquina do moldado, né, que é um processo térmico que pega o tecido e faz todo um moldadinho e fica só o tecido. Essa máquina ela gera uma curiosidade tão grande e é uma coisa para a gente tão simples, né, que a gente está ali no dia a dia, às vezes esses detalhes vão se perdendo, mas que para quem consome não é algo realmente, nossa, que coisa fantástica, não sei o que, eu ver um vídeo, às vezes gera uma proximidade, uma aproximação muito grande. Então, às vezes, essas informações que para a gente muitas vezes passa despercebida, para quem a gente está querendo atrair para a nossa marca, é muito valiosa, que a pessoa fica, nossa, tenha o cuidado de fazer esse processo aqui, de mostrar, de fazer o bojinho sem ter o bojinho e tal. Já aconteceu muitas vezes de a gente postar alguma coisa, de comunicar alguma coisa que para a gente não é tão interessante, mas que para quem vai comprar a informação ela é muito mais valiosa do que o produto em si, né? Dentro desse processo de individualização, o que eu tenho notado, e não só dentro o que eu achei mais interessante é porque foi dentro do meu segmento já. E eu já tinha visto em outras coisas que não tinha muito a ver, sabe? Eu já tinha visto isso dentro de clube de livros, de coisas que não são de consumo de roupa, né? E aí, dentro dessas pesquisas que a gente sempre faz no sentido de entender essas transformações, e eu acho que é uma coisa que vai, sim, pegar, e é um processo, como todo processo de comportamento, que vai ser gradual, mas que eu acho que a gente já precisa, sim, ficar atento, são sobre clubes de assinatura. Essa empresa aqui, ela não é fabricante. Eles já entenderam essa necessidade de individualização e eles uma espécie de loja. Eu não costumo não sei nem se eu posso chamar de uma loja. Vamos colocar nesses termos assim bem simples. Só que eles não oferecem o produto. Eles, como uma loja virtual, se você entrar no site, eles não têm aquelas abas que né, cansadíssimas assim, que você entra, aí trava tudo, você não consegue mais ver o que você viu antes, enfim. É um processo bem interessante. Você entra e o primeiro contato você vai preenchendo questões que não tem nada a ver com o que você vai comprar. Você não sei, são perguntas muito aleatórias. Mas essas perguntas elas vão criando elas vão traçando um perfil de quem você é para eles, né? E aí, depois desse perfil traçado, eles vão criando o clube da assinatura. Eles já vão saber mais ou menos quais são os seus gostos, eles vão saber mais ou menos do que você, né, com que você se aproxima, o que você conversa e tal. E aí, você fazendo a assinatura, você vai recebendo uma caixinha por mês. Você vai recebendo a sua lingerie do mês. Se você não gostar da lingerie que você recebeu, você troca, você manda dizendo, não gostei e tal, eles mandam outra.
E esse é um modelo de negócio que é muito interessante, porque você não, ao mesmo tempo que você não escolhe o que você vai receber, você escolhe, porque é muito mais assertivo você colocando lá o que, né, baseado no seu comportamento, eles vão te mandando. E, ao mesmo tempo, para mim, enquanto venda, enquanto produtor, no caso deles, eles não são produtores, mas eu acho que isso aqui, com o tempo, a gente já vai ter que quebrar a cabecinha para poder adaptar o nosso modelo de venda, porque não é só chegar e dizer assim, tá aqui um sutiã preto, toma, quiser, tá aí, né? É entender que existe o sutiã preto com renda, com não sei o quê, que existe o sutiã preto com a renda mais grossa, com a renda mais fina, com a renda intermediária, existe o sutiã preto com a base mais larga, existe o sutiã preto que tem a aspa, existe o sutiã preto que tem só a basezinha na frente. E essa possibilidade, essa flexibilidade tão grande de troca me permite entender o que você vai gostando e o que não, né? E aí você escolhe só o seu plano, aí você preenche o quiz, como eu falei, né? E aí eles criam toda essa historinha, ó. Eles criam toda uma historinha de você vai arrasar, não sei o quê, aquela coisinha que a gente já faz. Mas o modelo de negócio ele é muito, muito interessante, porque ao mesmo tempo em que isso viabiliza para mim, né, quais são os pontos positivos? É a assertividade ao longo do processo. De início, pode ser que eu mande para a Denise uma caixa que ela não goste, aí eu vou, não, ela já não gostou disso. Então, eu vou alimentando essa personalidade dela dentro dos meus dados, e, ao longo do tempo, eu vou ganhando cada vez mais objetividade no que eu vou oferecer para ela, né? Então, isso me permite também, enquanto produtor, entender que, dentro de 100 clientes, 50 gostam de sutiã sem bojo. Então, isso já me ajuda muito no meu processo de compra, já me ajuda muito no meu processo de estoque, porque, gente, o lingerie ele tem uma quantidade de insumos muito grande para a gente produzir. Então, no mínimo, acho que uns 12, se não me engano, né, Andrade, mais ou menos? 12 insumos para fazer um sutiã. Pelo menos um básico, né? Então, isso me ajuda muito dentro desse processo. Me ajuda na questão da escolha das cores, porque se a gente abrir hoje uma tabela de cor de um fornecedor de tecido de insumo para lingerie, eu tenho 60, 70 cores, de um só. E aí, se eu for para outro fornecedor, já tenho mais uma cartela que varia uma coisa ou outra dentro do Pantone. Então, para mim, que quero fazer a coisa certinha, então eu tenho que pegar o tecido daquela cor, a renda daquela cor, o viés daquela cor, o elástico daquela cor. Então, isso me ajuda demais. Então, essa assertividade ao longo do processo ela é muito, muito, muito grande. Então, e vai existir a questão de, por exemplo, a consumidor A gosta do lavanda, gosta do verde água, gosta do azul céu, mas o consumidor B, ele já gosta do cereja, ele gosta do azul marinho, gosta do bordeaux. Então, eu vou ter mais ou menos a noção do que vai sair mais e o que vai sair menos, né? Lá na fábrica, a gente já tem, mas é porque também já são quase 20 anos, a gente já tem um pouco dessa expertise de saber, por exemplo, o que uma cor, qual é a cor que sai bem e uma cor que não sai. Porque de uma referência, de um modelo só, por exemplo, aquela peça ali, eu lanço pelo menos 3 cores dela. Então, para fazer um trio daquele ali, eu tenho que ter a renda preta, eu tenho que ter a renda vermelha, eu tenho que ter a renda branca, eu tenho que ter a renda rosa. Então, baseado no meu mix de cores, eu vou ter que comprar tudo isso em 4 vezes, né? E nem todas as cores saem iguais. Nem todos vão sair sem preto, sem... Então, isso vai me dar uma assertividade muito maior. Ao mesmo tempo, vai me fidelizar e me aproximar de quem consome. Se eu tenho uma marca, eu vou ser bem honesto para você. Se eu tenho uma marca que sabe o que é que eu gosto, que sabe... que tenha essa assertividade de chegar para mim e dizer assim, tu vai gostar disso aqui.
é isso aqui que tu está precisando. Eu vou amar, porque eu vou entender que ela está se preocupando com o que eu vou usar, né? com entender quem eu sou. Eu posso estar vestindo essa camisa preta, mas se eu tiver alguém que disser, mas eu tenho uma camisa preta que vai vestir melhor em você, que vai ter um tecido mais confortável para o que você gosta, porque eu também sou assim. A t-shirt preta nem sempre vai ser uma t-shirt preta, né? Lógico que isso vai, sim, me aproximar. E eu vou pensar 2 vezes, enquanto consumidor, de largar aquela marca ali, né? Se eu estou oferecendo algo que me prenda ali em fatores que outros não estão me dando, lógico que eu vou, sim, pensar 3 vezes antes de abandonar, né? E as marcas, elas precisam, sim, mais que ser amigas, friends. E no Ceará, né? A gente tem, sim, essa possibilidade de fazer? Tem. Como eu falei, a gente já sabe fazer lingerie, a gente já sabe fazer o produto que abrace a diversidade, que abrace os corpos como eles são. E eu acho que a gente, para se manter como essa potência absurda que a gente é, de produção e de produção criativa dentro desse segmento, porque nós somos, sim, criativos enquanto produto e enquanto criadores de lingerie. A gente tem que entender essas mudanças de comportamento e de individualização dos corpos e das personalidades, né? E essa linguagem. Se a gente for parar para analisar, quem estuda e quem costuma pesquisar muito as marcas dentro desse segmento, a gente percebe que até as marcas dentro do nosso segmento, elas têm uma linguagem própria. O que eu comunico, a forma como eu comunico, não é a forma como a minha vizinha comunica, não é a forma como a de Frecheirinha comunica. Pode ser parecido e pode ter, sim, os momentos de similaridade, né? E de atravessar a linguagem, mas a gente sempre vai ter a nossa individualidade. Então, eu acho que a gente precisa, sim, estar nessa constante resiliência de atravessar essas mudanças. E o que a gente mais percebe hoje em dia é justamente isso, que cada um tem algo a comunicar, e isso é o que mais vale para o nosso processo enquanto criadores, enquanto produtores. Tá bom, gente? Então, eu acho que foi uma coisa bem breve. Se a gente for parar aqui para falar sobre 18 anos de indústria, é muita coisa que já foi vivida e tem muita história. Mas eu acho que para mim, esse é o grande passo que a gente precisa dar e consolidar. Entender que cada um tem a sua individualidade e isso é o mais valioso hoje dentro da indústria. E o grande mote é realmente fazer esse alinhavo dessa individualização com uma produção em escala. E como é que eu vou fazer que uma produção em grande escala, porque existem indústrias aqui que produzem milhões de peças mês, como é que essa produção ela se individualize para o meu consumidor, que é quem vai comprar? Então, que a gente comece a pensar nesses mecanismos para que realmente esse produto ele comunique o que eu quero comunicar, porque, afinal, como eu falei no começo, é a primeira peça que eu vou vestir quando eu vou sair de casa. E ela está por baixo da minha roupa, mas, às vezes, ela tem um poder muito maior de elevar a minha autoestima do que o que eu estou vestindo por fora. Tá bom? Era isso que eu queria comunicar para vocês. Espero que eu tenha ajudado, que eu tenha trazido algo de bom. Tem espaço para perguntas ou a gente já está com tempo? Tem? Pronto. Muito obrigado pela atenção de todos. Se quiser me seguir, eu acho que eu nem coloquei na apresentação. O Instagram é Marleudo Costa, tudo junto, sem acento. E obrigado à organização do evento. Me senti muito honrado pelo convite, de representar esse segmento que tem tantos nomes
de peso, tanto nome com uma bagagem muito grande aí na indústria, que vocês poderiam ter chamado várias pessoas que a gente poderia fazer uma mesa aqui para falar sobre trocar as experiências, tá bom? Muito obrigado. A gente que agradece. E agora a gente queria que você sentasse, ficasse à vontade. Tá, sento sim. Para quem quiser fazer alguma pergunta. Bom dia, né? Eu sou Andrade Gomes, eu sou homem, hétero, branco, e estou vestindo roupa preta, né? Blusa preta, e até o uniforme da empresa da gente. E nós temos uma escola, né? Trabalhamos com educação também para a indústria de confecção. Uma coisa que me chamou a atenção, queria fazer uma pergunta para o Marleudo, a sensação e a importância que teve na virada de chave, quando convidaram ele ainda naquele início, né, Marleudo? Foi muito legal ouvir isso, porque parecia que ele se jogou, né? Manda lá o croquis dele, e de repente veio aquele convite, ele se sentiu numa situação meio complexa ali. Porém, eu acredito que é isso que faz, é por isso que ele está aqui hoje, por causa desse momento, né? Essa sensação, que você falasse um pouco desse momento, dessa decisão de ir lá. Não, fui convidado, tenho que fazer e desenrolar esse processo, né? Fazer isso acontecer, isso é muito importante para quem está iniciando, né? E comentar um pouco sobre esse momento, sobre esse processo, que eu acredito que é um momento chave, que faz toda a diferença na vida do profissional, né? Sim. Andrade, obrigado pela pergunta. E é muito bom a gente falar sobre a trajetória e as sensações pessoais, porque, realmente, o lingerie ele se confunde com a minha vida. Eu acho que não tem... Se eu imaginasse de trabalhar com outro segmento, e já tentei, já experimentei de fazer outras coisas, e eu disse, não dá, sabe? Até segmentos muito próximos, e não dá. Eu acho que nasci para isso. E eu acho que o start ele vem da coragem. E mesmo com a insegurança de um menino de 20, 18 anos, eu tinha, na época que eu assumi a marca que eu estou hoje, eu tinha 21 anos. Então, assim, assumir uma responsabilidade. Hoje eu entendo que a responsabilidade que eu tinha nas mãos. E eu na época eu não fazia nem noção, não tinha ideia do que eu estava assumindo. Mas eu estava assumindo o leme de um barco, e se eu realmente tivesse tomado decisões erradas, muita gente ia perecer comigo, né? Então, eu era um capitão muito inexperiente, mas muito corajoso, né? E eu acho que, graças a essa necessidade que a gente tem dentro do nosso segmento, eu acho que é onde a gente inova, e é o que se perpetua a moda. É uma das coisas que faz a moda ser eterna. É ter pessoas corajosas de dizer assim, não, isso aqui pode mudar, pode se fazer dessa outra forma, e é onde começam as transformações. A gente, como eu frisei no começo, a gente pegou todas essas transformações do boom do bojo, da necessidade do bojo, do declínio do bojo, da liberdade dos corpos, de tudo. Então, quando a gente tem a coragem de fazer, e principalmente a coragem de se desconstruir, de entender que aqui eu me firmei dessa forma, mas ela não está mais funcionando dessa forma. Então, bora reformar, vamos quebrar aqui e vamos deixar o que é legal, vamos fazer de uma forma diferente. Tem coisas que hoje, que eu fiz há 15 anos, que eu não faria hoje, e que eu sei que não caberiam de serem feitas. Mas de você ter justamente essa resiliência de se desconstruir também enquanto indivíduo. E isso aí também exige muita coragem, de você negar o que você... Eu acho que a coragem maior também é você negar o que você falou há muito tempo, e ter a coragem de pagar o preço, né? Assumir o BO de dizer, hoje eu não faria tal coisa. Então, sempre vai acontecer. Esse momento, eu acredito que ele sempre vai acontecer. Você está iniciando hoje, então se acostuma, porque daqui para frente vai ser desse jeito. Sangue no olho, né? Sangue no olho, porque da mesma forma que aconteceu aquela mudança inicial ali, vai continuar acontecendo nas mudanças que o mercado
impõe, né? Foram 18 anos que foram muito bonitos, são muito bonitos, mas que não são fáceis. A gente que trabalha com o dia a dia de uma indústria sabe que a gente passa por muita coisa, resolve muito BO, e a parte da glamorização aí é a pontinha lá do processo. Né? Para a gente chegar ali, a gente estuda muito, resolve muito problema. Nós somos resolutores de problemas, mas, acima de tudo, coragem. Coragem para... Mais alguém? Ali no fundo, Cândido. Bom, eu estava aqui refletindo. Você a senhora disse... antes pode só fala seu nome. Ah, tá. Eu sou Maria Júlia Bastos Vasconcelos, sou professora de matemática. Estou aqui com o objetivo que eu saí de sala de aula de matemática para ensinar crochê na escola. Maravilha. Porque eu estou mais de 60 anos, não dá mais para uma sala de aula com aluno, fica muito difícil. Mas eu sou muito apaixonada pelo ensino. E o meu objetivo de estar aqui hoje é porque as meninas da escola me procuraram porque queriam costurar. E aí eu vim procurando algo que eu pudesse ajustar lá na escola. Então, meu objetivo não é para mim, é para passar adiante. Mas, como ele falou em moda íntima, eu estou, depois de 60, com 67 anos, então, a minha maior dificuldade, você disse assim, a menina hoje quer deixar de usar sutiã, não é mais importante. Bom, hoje pode ser um acessório, mas mais na frente é uma necessidade. Não tem... Então, a minha necessidade hoje, eu sou extremamente independente. E eu não botou mais o sutiã para trás. Tem que ser para frente. E eu consigo alguns, mas sempre que eu movimento, ele abre. Aí lá estou eu correndo para o banheiro, porque está tudo fora do lugar. Então, isso para a gente é necessário. Tem que pensar. Outra coisa, eu tenho seios maiores, mas quando eu vou comprar o tamanho do meu seio, fica grande para o meu corpo. Então, outra necessidade que eu tenho. Então, que precisa ser pensado. E eu acho que essa história do clube vai se casar direitinho com isso, porque eu vou comprar aquilo que a minha necessidade tem, que hoje eu não tenho isso. Então, é muito importante que você pense também na idade maior, porque a gente gosta de andar arrumadinha. A gente se preocupa com isso. E a gente tem dificuldade disso. Então, vamos deixar aí uma sugestão, né, que a gente pensar no outro, como eu vim aqui para pensando no outro, e que a gente fica agradecido se tiver uma solução para o nosso problema, nós 60 a mais. Eu assino embaixo, viu? Eu tenho muita dificuldade, porque tenho tendinite e também tenho seus fartos. Olha, sempre é muito difícil achar peça íntima. Muito obrigado pela sua partilha. É uma honra ter a senhora aqui, ter você aqui. E é muito bonito esse relato. E a gente, como eu falei, é por obrigação de uma pessoa que se propõe a fazer uma peça que venha a abraçar e que tenha, sim, que agregar conforto, ela pensar nesse processo. O conforto ele é justamente isso. É pensar nas necessidades de quem vai vestir. Acima de uma peça bonita, ela tem, sim, que satisfazer os seus atributos físicos. Isso ali está na base da pirâmide. Realmente, eu não posso passar para os processos posteriores se eu não tenho uma peça que vá atender isso. E esse é o grande desafio das marcas de comunicar isso, de fazer com que as pessoas entendam que tem muita gente que faz e esse caminho ainda ele vai se perdendo de mostrar, né? Eu tenho que de comunicar que o atributo ele está ali. E os grandes veículos de onde a gente consome a informação do lingerie, eles ainda não conseguem entender que essas são informações, como eu falei, são informações que talvez para quem está lá no dia a dia sejam
muito insignificantes, mas que, para quem compra, realmente isso é muito importante. Como é que eu vou vestir uma peça se eu não consigo fechá-la? Essa preocupação ela tem que ser a premissa de todos os dias. Quando um criador ele entra dentro da sala, ele tem que entender. Aquela peça ela vai ter que vestir e a pessoa vai esquecer que está vestindo aquilo ali. Ela vai dar o que ela está necessitando, mas ela não vai ficar lembrando todo o tempo ali, pinicando, vai ficar incomodando, vai ficar machucando. Isso não é o processo do lingerie, né? A gente quer, e a grande realização é justamente essa, que quem vista, se sinta maravilhosa, saiba que está vestindo, que vestiu bem, que não só o dia a dia, mas o colocar mesmo a peça, e esqueça. Quando sai de casa e quando chega em casa de noite, não esteja com dor nas costas, porque existe muito esse problema também. Uma modelagem ela mal pensada, ela realmente acaba com o dia de uma pessoa, né? Não tem nada pior do que você estar vestindo uma coisa. E eu digo para vocês que eu já ganhei peças íntimas de pessoas que fazem, e eu vesti, eu disse, gente, pelo amor de Deus, porque é o básico, sabe? Uma coisa que parece que está ali pinicando o tempo inteiro. Não, sabe? Não. O conforto. O conforto está na base da pirâmide, é a minha premissa, é o que eu preciso pensar acima de qualquer coisa, acima de que o sutiã ele tem uma renda, ele é preto, ele é bege, ele é rosa, ele é flor, ele tem que vestir bem. Ele tem que me atender essa necessidade básica, né? Muito obrigado pela sua partilha. E vamos trocar figurinhas, viu? A última pergunta. Na realidade, primeiro, eu sou Angelice Custódio, sou artesã. E estou vestindo uma saia jeans, uma blusa clara e um casaquinho de crochê para representar a professora. Na realidade, eu não quero nem te perguntar, eu quero te parabenizar. Até por dar uma informação que eu nem sabia, que se fazia um bojo, sem ser, aliás, uma imitação de um bojo, porque eu usava a peça e nem compreendia que era feito dessa forma. E como a professora também, a gente que tem o busto elevado e, às vezes, caído, que é o meu caso, essa alça machuca demais, sabe? O desconforto de uma aspa, porque a gente quer o negócio arrumadinho, para ficar bonitinho, apresentável, isso está maltratando a gente demais, né? E estou quase chegando lá do negócio do abotoado também, certo? Mas é só para te parabenizar. Parabéns, porque trabalhar com moda, por mais que seja íntima, é desafiador, porque eu trabalhei com essa pessoa aqui muitos anos, aliás, com os dois, né? Com a Graça e o Lúcio. E é desafiador todos os dias procurar algo novo para a competitividade de mercado, né? Parabéns. Que você vá para mais 18, com sucesso. Tá bom? Muito obrigada, assim espero. Chegar lá nos 80 criando sutiã. Conheço a Dona Graça. A Dona Graça me conheceu com 18, não foi, Dona Graça? Só tinha orelha. É o desafio. É o desafio. E, assim, entender a tridimensionalidade do corpo e entender que um corpo ele nunca vai ser igual ao outro. Já tem uns 10 anos que a gente vem nessa luta de realmente colocar a premissa de que os corpos eles não são iguais. As pessoas elas querem padronizar tudo, e essa mania de padronização ela não funciona porque o que me veste bem não veste quem está aqui do meu lado, mesmo que vista o mesmo manequim, o mesmo M, não vai vestir, não vai me realizar, né? E se tratando de lingerie, que eu acho que carrega muito mais aspectos mais pesados do que isso, porque existe a questão da funcionalidade, a questão do conforto mesmo. Quando a gente fala de conforto, são esses aspectos bem práticos. É calcinha pegando na perna, é alça ferindo. Já chegou gente lá na fábrica que usava sutiã, de que eu uso o sutiã 46, mas a alça dessa finura de 1 centímetro de largura.
Então, tudo isso tem que ser pensado para que a estrutura do sutiã ela venha a trazer benefícios e não venha mais dificultar o que já, às vezes, já é tão difícil. Não adianta. Não tem como. A gente, às vezes, lá na fábrica, faz repilota, e a gente lá é muito, muito criterioso com relação a isso, porque a parte do croquis mesmo é muito simples, e a parte do acertar mesmo ali o molde para que ele venha ficar assertivo é muito criterioso. Às vezes eu já cheguei a fazer a peça 4, 5 vezes, refazer por causa de 1 centímetro, 2 centímetros, e é o refazer mesmo, não tem só de tira aqui, não sei o que lá, tal, porque é sair de lá conforme ela precisa ser. E, às vezes, a gente tem casos, quando a gente começou a ver esse crescimento do Mercado Plus, por exemplo, de oferecer atributos que a gente já tinha na grade Slim, que é um lingerie bonito, uma lingerie com informações de moda, informações diferentes, com renda e tal. O que as pessoas muito faziam era de pegar só o que já era feito ali, pegar até o tamanho 46 e só graduar. E não funciona dessa forma. Quando eu posso até pegar as mesmas informações de estética, eu posso colocar um recorte, o mesmo recorte que eu coloco aqui, mas aquela modelagem ela precisa, sim, ter outra base. Ela precisa, sim, ter outro material para que ela venha atender aquele mercado. A gente faz lá, atualmente, até o tamanho 52. E a gente começou nesse segmento Plus, que já é muito básico, já é uma coisa bem cotidiana para a gente, né? Começou com 2 referências. Hoje a gente está com mais da metade da coleção é Plus. E a gente hoje já faz corselet, a gente já faz camisola, a gente já faz peças que carregam esse DNA mais realmente com as informações mais da marca mesmo, né? Mas a gente tem, sim, a preocupação. Se vai ser Plus, vamos fazer na base pensada por Plus, com os materiais do Plus. Precisa ter uma alça, precisa ter um acabamento. Uma coisa que eu não abro mão é que, se você pegar uma peça plus size lá da marca que eu trabalho, eu jamais vou colocar um elástico em contato, seja ele qual for. Por mais que o fornecedor diga assim, esse elástico aqui, ele é o elástico mais confortável da vida, não sei o quê, eu jamais vou colocar o elástico em contato com a pele. Porque eu não gosto. Eu, enquanto consumidor, mesmo não usando sutiã, poderia usar, mas eu não uso. Eu não usando, mas eu sei o que me incomoda. Então, por que eu vou colocar numa peça uma coisa que outra pessoa vai usar que vai me incomodar? E o elástico, eu acho que, para mim, não precisa ficar em contato com a pele. A gente tem tecidos que imitam o toque de pele. Então, eu vou colocar a pele com a pele. Isso é muito simples de resolver, né? Se todo mundo tivesse essa preocupação, são nos detalhes onde a gente vai se diferenciando enquanto produto. Marleudo, queria muito, muito te agradecer. Vou te interromper aqui, porque a gente está com o tempo bem corrido. Mas, enfim, foi uma fala muito generosa, muito esclarecedora. E foi um ótimo começo, né? Desse dia que tem muitas coisas ainda por vir. Muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigado. De coração. Receba aqui um mimo do evento. Muito obrigado. Se tiver enfim, se vocês quiserem trocar figurinhas, trocar informações, é só me chamar lá no Instagram, Marleudo Costa, que a gente está trocando figurinhas. Eu falo sobre tudo lá, desde tudo, enfim. Sou uma pessoa muito segmentada. E estou aberto, viu? Quiserem conhecer a fábrica qualquer dia, a gente marca um café, marca um passeio por lá. E é isso. Obrigado. Maravilhoso. Gente. O Banco das Micro e Pequenas Empresas. Mais de 5 bilhões de reais investidos. Isso é bom para todo mundo. Eu olho para trás, tem hora que nem eu não acredito, entendeu? Que a gente pôde fazer os pavimentos da empresa, novo Parque Fabril agora. Agradeço muito por essa parceria. É parceria para acelerar e desenvolver negócios. Não é qualquer banco. É o Banco do Nordeste, Governo Federal.
Tem 10 minutinhos? A hora de evitar a proliferação dos focos do mosquito é agora. Aproveita que tá esperando o bolo assar para eliminar qualquer água parada. Tem 10 minutinhos esperando o mozão escolher o filme? Aproveita para colocar areia nos pratinhos de plantas. Tem 10 minutinhos para esperar o time entrar em campo. Aproveita para dar uma geral no quintal e relembrar os vizinhos. 10 minutos por semana fazem total diferença para eliminar focos do mosquito e prevenir dengue, zika e chikungunya. Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. No coração pulsante de Fortaleza. Algo está sendo costurado. Um encontro onde criatividade, cultura e inovação se entrelaçam em cada ponto. O Alinhavando Moda chega à sua 6ª edição mais ousado, mais plural, mais necessário do que nunca. Aqui, a moda é ferramenta. É discurso. É resistência. Com identidade. É o reflexo de um território criativo que insiste em existir. O Alinhavando conecta. Provoca. Inspira. E você vai ficar de fora desse movimento que transforma. Alinhavando Moda 6. Dias 25 e 26 de junho no Museu da Indústria. Patrocínio. Cindy Roupas. SESI. FIEC. Sebrae. Banco do Nordeste e Governo Federal. Alinhavando Moda 6. Vem costurar o futuro com a gente.